Opa, pessoal, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser sobre os cuidados que você deve ter aí na compra de um carro usado ou seminovo. Essa lista aqui eu compilei 20 itens, né? Alguns foram erros que eu cometi na compra de carros usados, né? Eu tive alguns acertos também e eu vou estar passando aqui para vocês de uma forma breve, né? Vou tentar ser breve. Enfim, o primeiro item aqui é pesquise sempre na tabela FIPE, né? A média de preço do carro que você quer comprar, né? Porque aí você consegue ter uma base na negociação. Por exemplo, você quer um Celta que vale 15 mil reais. O cara tá pedindo 25. Então você já sabe que ele tá pedindo mais do que o carro vale, né? Via de regra, assim, é bom sempre evitar pagar o preço que o pessoal pede nesses anúncios de carros usados, né? Porque eles sempre jogam para cima para você tentar negociar com eles e eles chegarem a um preço razoável, né? E também o preço que eles colocam no carro e o valor são coisas diferentes, né? É, o valor é o que o carro vale, né? O preço da FIP, por exemplo, um carro de 15 mil, se o carro tiver todo detonado, se tiver que fazer motor, pintura, assim, o preço é 15, mas o valor é menor, né? Porque você vai ter gastos depois com esse carro. Então aí é um exemplo que não valeria a pena, né? Segundo item aqui é meio óbvio, né? Mas é bom frisar, né, que tem muitas pessoas que caem nesse tipo de golpe, né? Nunca feche o negócio antes de olhar o carro pessoalmente, muito menos pague antes de você ter o carro em mãos. De preferência, já ter ele transferido, né? Você vai no cartório com o vendedor, transfere para o seu nome e você paga ele, né? Porque tem muitas pessoas desonestas, né? Você pode pagar o carro, ele não transferir e depois falar que o carro foi roubado e pegar o carro de volta de você, né? Porque tá no nome dele. Então tem que ficar atento a isso. Terceiro item aqui, sempre peça fotos e vídeos, né, ao vendedor antes de você ir ver o carro. Faça bastante pergunta, né, sobre o carro, histórico do carro, né, se tem algum problema, detalhe, coisas para fazer. Tira suas dúvidas. Se o vendedor enrolar, né, não responder tudo que você perguntar ou se quer negar a te responder, você não precisa nem perder tempo, né, com esse anúncio, porque provavelmente tem coisa errada ali com o carro, né. Próximo item, né? Se o carro tiver fotos muito ruins, né, cortadas, provavelmente o vendedor está tentando esconder alguma coisa, né? Eu coloquei um exemplo aqui. Isso aqui parece ser absurdo, mas tem muitos anúncios na OLX com esse modelo aqui de foto, né? O cara posta uma foto cortada, não mostra a parte de trás completa do carro, ou a parte da frente, ou um dos lados, você vai ver o carro lá na hora e começa a ver um monte de problema, amassado. Então, enfim, desconfie sempre, né, de anúncios que estão com fotos incompletas. O quinto item aqui é um dos mais importantes, né, o documento tem que estar sempre em dia do carro, né. Se não tiver com o licenciamento feito, ele não consegue transferir para o seu nome. Se tiver com multa, eu acredito que também não consiga transferir, né, então é bom você sempre dar uma olhada no site do Detran, ou esses sites aqui, por exemplo, de olho no carro, né, que você joga a placa ou o chassi do carro e ele te retorna essas informações. O local mais seguro para ver essas informações é no site do Detran, né, ou com o despachante. Outro ponto que eu não coloquei aqui, né, se você tiver ali praticamente já combinando de ver o carro com o vendedor e ele não quiser te passar a placa, você já fica com o pé atrás, porque talvez, não sei, ou esteja com algum problema o carro, ou não tá no nome dele, né? Então, ou você pega a placa antes de ver o carro e verifica se está tudo certo, se tem pendências, ou você pega lá na hora, né? É, Então, tem muitos carros também que não estão no nome do vendedor, estão em nome de terceiro, né? Então é furada se pegar esse tipo de carro. Então é bom ficar atento a esse ponto, né? Número 6 aqui, né? Sempre pergunte sobre o histórico de manutenção do carro, de preferência por texto ali ou áudio para você ter registrado, né? E não esquecer. Aí, se possível, peça comprovante de manutenção do carro, né? Troca de peça, revisões.
O sétimo item aqui é quando você for ver o carro, tenta ir acompanhado, se possível, de um mecânico ou alguém de confiança, né, que entenda de carros, porque assim 2 pessoas conseguem ver mais detalhes, né, do que uma, e na hora lá, se o carro tiver muito detalhe, você vai deixar passar alguma coisa, então é sempre bom ter, 2 pessoas lá, né. O próximo item é se o vendedor enrolar muito, né, para marcar com você, para mostrar o carro, ou ficar adiando, der desculpa, ou até demorar muito para responder, sabe? Assim, demorar dias ou semanas, você desconfie, né, que pode ter alguma coisa aí de errado. Próximo item aqui, né, é bom você nunca fechar um negócio no dia que você for ver o carro. Eu coloquei aqui, né, que isso evita você fazer uma compra por impulso. E também você fica livre da pressão de ter que comprar o carro na hora, né? E você consegue prestar atenção em mais detalhes e possíveis problemas que podem ter no carro, né? Então é sempre bom você marca um dia para ir ver o carro e depois você decide se vai voltar lá para comprar ou se vai levar o mecânico numa segunda visita. É sempre bom ter cautela, né? Na compra de carros usados, principalmente aqui no Brasil, né? Que tem muitas pessoas desonestas, né? É o próximo item aqui, né? É bom você sempre checar o estado da pintura e da lataria do carro, né? A funilaria do carro é um item bem caro de se fazer, né? Num lugar bom, né? Pode passar de R$ 10.000 fácil. Então é bom você procurar pegar um carro que esteja com menos detalhes possível para fazer, né? Que, se possível, não esteja amassado e a pintura esteja boa, sabe? A pintura pode até precisar de um polimento, né? Tá sem muito brilho, isso é normal. Um carro de uso, né? Mas se tiver muitos arranhões, assim, detalhes bem grotescos, é bom evitar, né? E, e essa questão aqui de olhar a lataria do carro, você consegue enxergar detalhes que revelam ali que o carro teve batidas, né? Isso até está relacionado aqui com o próximo slide, né? Essa parte da estética. Você consegue ver nos vãos das portas ali, no porta-malas, você consegue ver se o carro está desalinhado, né? Assim, se tiver com muito vão, porta desalinhada, com certeza o carro teve batida feia. E isso aí se traduz em gastos, né? Porque o carro, dependendo da gravidade da batida, ele pode nunca voltar a ser um carro que vai ficar alinhado, né? Você faz o alinhamento ali dos pneus, das rodas, e o carro vai sempre gastar mais pneu, ou gastar a parte de dentro do pneu, de fora. Você vai estar com um carro aí que nunca vai voltar a ser o que ele deveria ser, né? Então, o próximo item aqui é faça sempre um test drive, né? Pode ter até vendedor que não vai deixar você testar o carro, né? Então, você já desconfia que tem alguma coisa de errada, né? Geralmente o vendedor vai do seu lado, você testa o carro e verifica se está tudo funcionando direitinho, né? Luzes do painel, freio de mão, principalmente o freio, né? Se está parando bem o carro, né? Alinhamento do volante, né? Se o carro estiver puxando para os lados, está desalinhado, né? Ou com algum problema de ali na suspensão, né? Na direção. Testa a marcha ré também, né? Verifica se tem barulhos de suspensão ou motor, né? Qualquer coisa fora do comum é bom ficar em alerta, né? E assim, o ideal é que você dirija o carro ou um mecânico ou uma pessoa experiente que você leve com você, né? Você pode estar ali distraída, né, com o fato de você estar indo comprar um carro usado, né? Você está conhecendo uma pessoa estranha e você vai deixar passar muitos detalhes. Então, se você deixar outra pessoa dirigir de confiança, talvez ela consiga ver de uma forma mais clara, nítida, né? Algum problema que o carro possa ter, né? Próximo ponto aqui, né? Relacionado a barulho, né? Você liga o carro e abre o capô dele, né? E verifica se o motor tem algum barulho estranho, né? De metal batendo, ou o motor tá todo molhado de óleo por cima.
ali dentro do cofre, né, e embaixo do carro, né, é só você abaixar e com uma lanterna, né, você não precisa nem deitar no chão, você só abaixa do lado do carro, na frente do carro, com uma lanterna você consegue verificar embaixo dele se tá melado de óleo, né. Provavelmente se tiver vazando óleo você não vai conseguir ver, né, porque o vendedor levou o carro para você, né, você consegue ver que tá vazando óleo quando o carro tá parado há muito tempo, né, e fica uma poça de óleo. Então você não vai conseguir ver se tá vazando, né, você vai depender mais da honestidade aí do vendedor, né. Mas enfim, próximo nível aqui relacionado ao cofre ainda, né, e a óleo, sempre que você for pegar um carro usado, até um carro que já esteja com você mesmo, né, é bom sempre verificar o nível de óleo, né, e a cor do óleo do motor, né, quando você tira a vareta, né, para ver se está tudo certinho, se o nível está certinho. Reservatório de água também, né, verifica se está com aditivo, né, que geralmente é cor rosa. Muitas pessoas usam água da bica, né, que destrói o radiador e entope, né, e o carro sobreaquece, eh, dá ferrugem dentro do motor, dá um monte de problema que vai se traduzir em gastos. Se tiver que abrir o motor, você vai dobrar o preço do carro, muitas vezes, né. É complicado, tem que prestar atenção nessas questões. Você pode até perguntar para o vendedor se ele usa aditivo, né, e você dá uma verificada também se o aditivo tá lá, né. O aditivo tem cor, então é bem claro, né, que o cara tá usando aditivo, que ele é da cor rosa, né. Você vai olhar ali no capô do carro, dentro do cofre, né, e vai ter um reservatório com líquido rosa. Ambos reservatórios de água, né, do aditivo, do líquido de arrefecimento, quanto o reservatório de óleo do freio precisam estar cheios ou próximos, né. Ainda mais se você for dirigir o carro para casa, né, que geralmente é esse o caso, você tem que certificar que o carro está seguro, né, e não vai parar no meio do caminho. Relacionado ao nível de água do radiador, após você fazer o test drive, você checa se a temperatura do carro, da água do carro tá ali dentro do esperado, né. Assim, na verdade, quando você estiver dirigindo, você já consegue checar, né, ali no painel, porque também se o carro estiver aquecendo muito, você pode precisar no futuro próximo abrir o motor, né, o que vai trazer mais gastos ainda. Uma outra dica que indica que o carro está sobreaquecendo e queimando água ali, né, do radiador, é que assim, você vai ver a temperatura alta e o carro ligado vai estar soltando fumaça lá atrás, que é até o próximo item aqui, ó, que é uma fumaça branca, que é a do líquido ali do reservatório, o aditivo, ele tá entrando no motor, né, e tá queimando essa fumaça branca. Esse é até um item que você tem que checar quando for comprar o carro, que é bem importante. Com o carro ligado e parado, assim, quando você liga o carro no dia frio, pode ser que, assim, no primeiro minuto até saia uma fumacinha, mas depois que o carro está estável, parado, não deve mais sair fumaça. E você testa ele com o carro parado e também com alguém no banco do motorista, dando umas leves aceleradas para ver se o carro está saindo fumaça lá atrás, porque enquanto você estiver dirigindo, você não vai ver que está saindo fumaça. Então, o ideal é você testa isso com o carro parado, pede para a pessoa que vá com você, seu amigo ou mecânico, entrar no carro, subir um pouco a rotação do motor e você ficar lá atrás vendo se está saindo fumaça e a cor da fumaça, né? É, então é basicamente isso. Próximo item. Sempre checa o estado dos pneus, né? Eh, Se eles estiverem bem gastos, né, careca ou com rachados, muitas vezes eles estão rachados dentro e você não vai conseguir ver, isso já aconteceu comigo. Maioria das vezes você vai pegar pneu remold e gasto, né, então isso você deve usar ali como barganha para diminuir o preço final do carro, né, porque você provavelmente vai ter que trocar os pneus se eles estiverem, dentro desses parâmetros aqui que eu citei, né. E também isso reduz a segurança, né, se você tiver que dirigir longas distâncias com um pneu que não está íntegro ou passou do prazo da validade, isso pode colocar a sua segurança em risco, né. Próximo item, né, é relacionado à quilometragem. Muitas pessoas, vão, olhar a quilometragem e querem pegar a mais baixa possível, né,
Os golpistas sabem disso, então eles adulteram a quilometragem. Então não se baseia muito por quilometragem. O interior do carro já vai dizer se o carro é muito rodado ou não. Na maioria das vezes, a não ser que ele esteja muito maquiado, você vai ver ali que na maçaneta da porta, o volante, painel, ali o acelerador, o freio que você usa muito, né, vai estar muito desgastado. Então, assim, um carro de abaixo de 100 mil não vai ter esse tipo de desgaste. Aí você vai lá ver o carro, tá dizendo que tem 60 mil e quilômetros rodados, só que ele tá dentro do carro, tá todo gasto, tá todo moído, ou seja, você já sabe que foi adulterada a quilometragem, provavelmente, né? Então sempre desconfie aí de quilometragem muito baixa e preço baixo, né? Desconfie, né? Não existe almoço de graça, né? Então fique sempre de olho nessa questão de quilometragem, né? A quilometragem alta não é um diagnóstico final que o carro tá ruim, né? Às vezes é melhor você pegar um carro honesto que esteja com mais de 100 mil quilômetros do que um carro que foi maquiado, né? Que, por exemplo, o carro geralmente, vamos supor que o carro você tem que trocar a correia a partir de 100 mil quilômetros. Aí você pega um carro que está com 60 mil quilômetros. Só que ele foi adulterado. A quilometragem original é 120 mil, ou seja, ele já passou da quilometragem que deveria trocar a correia. Só que você vai pegar um carro que está mostrando que tem 60 mil e você vai achar que ainda tem muito para rodar antes de trocar a correia, né? Então você vai estar pegando uma bomba relógio, né? Sem saber. Então fica de olho nessa questão de quilometragem. Está relacionado ao que eu acabei de falar, né? Desconfie de um carro muito abaixo do preço da tabela FIP. Se tiver muito barato, provavelmente tem problema. Assim, as chances são muito altas. Assim, uma em 1 milhão de vezes tem uma pessoa que está desesperada por dinheiro e vai colocar um preço baixo, e o carro tá bom. Mas geralmente não é esse o caso. Então, via de regra, você tem que pegar um carro que esteja próximo ali da tabela FIP, ou um pouquinho mais barato, ou um pouquinho mais caro, ou no preço da tabela FIP, né? Relacionado ao preço, né, e valor, como eu mencionei lá nos itens anteriores, você sempre tem que pechinchar o preço, baseado nos problemas que o carro tem, né? E na FIP, o carro usado geralmente tem algum detalhe para fazer, então você sempre vai poder pedir para diminuir o preço. E como eu falei lá nos primeiros itens, você nunca paga o preço que o cara está pedindo, porque as pessoas sabem que os compradores vão pechinchar, e, por exemplo, um carro de 10 mil, ela coloca 16 mil, justamente para ter ali uma margem de negociação e para ela sair lucrando. Então você nunca paga o preço que o cara pedir. E outra coisa que eu já até comentei, né? Tem diferença de preço para valor. Não é porque o carro está com preço que ele vale aquilo, né? Valer vem do valor. Assim, um carro de 15 mil na FIP que está com um ar quebrado, por exemplo, ou com todos os pneus carecas, ou está todo amassado, está saindo fumaça no escapamento, ele não vale o preço da FIP, ele vale bem menos, porque você vai ter que gastar com esse carro, né? Então usa sempre o bom senso nessa parte, né? E falando em bom senso, sempre se planeje para gastar um pouco a mais do valor que você vai pagar no carro. Assim, por exemplo, assim, um carro de 15 mil, assim, pelo menos você vai gastar, não sei, uns R$ 1.000 de manutenção, jogando para cima, porque você vai ter que fazer a manutenção preventiva, né? Que é até o próximo item. Vai ter que colocar seguro, se você for usar, vai ter que fazer alinhamento dos pneus ali, né? Na roda. Às vezes pode ter que trocar pneu ou fazer algum reparo no carro. Então sempre se planeje, né? Tem uma gordura ali, né? Para conseguir fazer alguma manutenção no carro. E para finalizar aqui, né? Que o vídeo está próximo de 20 minutos. Sobre manutenção preventiva, né? Assim, o ideal é que você compre o carro e faça a manutenção preventiva. Troca todos os fluidos, né? Líquido de arrefecimento, de transmissão, de direção hidráulica, troca todos os fluidos de freio, né? Faz revisão completa de freios, provavelmente vão estar gastos.
troca correias, o tensor da correia, as velas, pode ser que precise trocar. Filtro de óleo, óbvio, se vai trocar o óleo tem que trocar o filtro. Filtro de gasolina também, filtro de ar, é sempre bom fazer essa manutenção para evitar problemas. Eu coloquei aqui umas dicas extras, né? Sempre pesquise sobre o tipo de carro que você precise, né? Se você roda na cidade, provavelmente você não vai precisar de uma picape, por exemplo. Idealmente que você pegue, se você só roda na cidade, você pega um carro compacto, ali 1.0, 1.4, 1.6. Se você for viajar ou tiver família, você já pega um carro maior, né? Se você tiver pet, animais. Então sempre faça uma pesquisa aí, né? Para você comprar o que você precisa. Pesquisa aí sobre a economia do carro, né? Se ele é beberrão, se é econômico. E se você não for usar GNV, evita comprar carro que tenha gás, né? Porque o carro com GNV exige mais cuidados e se o dono anterior, ou os donos, né? Provavelmente teve mais de um dono. Se eles não cuidaram bem do carro, o carro vai estar detonado, assim, vai ser literalmente uma bomba relógio. E você vai ter que gastar dinheiro com o carro, né? Se você está comprando um carro usado é porque você não tem tanto dinheiro para gastar, né? Então é bom ter um bom senso aí, né? Outro ponto também aqui, dica bônus, né? Não acho que você está seguro comprando em concessionária e loja de carros usados seminovos, né? E que eles dizem que tem garantia, mas muitas vezes a garantia não cobre motor, transmissão. Então você sai da loja, pode ser que o carro quebre na sua mão e a garantia não cobre, né? Então é sempre ser bom pesquisar muito bem sobre a garantia que a loja oferece e a classificação da loja, né? O que as pessoas dizem dessa loja. Se falam bem, falam mal, né? Se é golpe. Muitas lojas dão golpes mesmo, vendem carro adulterados, maquiados, então não é porque você está comprando de uma loja que você vai estar seguro, né? É o que eu basicamente digo aqui, né? Se for comprar de uma pessoa física e o carro tiver coisas para fazer, você deduz do preço do carro, né? A questão da pechincha. E o último item aqui, né? É que muitas vezes, assim, a gente se engana com o preço, você quer pegar um carro barato, né? Mas muitas vezes é bom você gastar um pouco mais do que pegar um carro barato e tem que gastar mais dinheiro no fim das contas, né? Às vezes você quer pegar um Corsa ali de 8.000 reais que tá todo quebrado, mas assim, tem um carro ali, um Honda Fit de 15, 17 que tá perfeito, né? Teve às vezes um dono único, né? Ou poucos donos que cuidaram bem do carro e às vezes vale a pena pagar um pouco mais caro logo de cara do que pegar um carro barato que no fim das contas vai sair caro, né? Que assim, se você pegar um carro, por exemplo, que eu até coloco aqui, que as peças são difíceis de achar ou são caras, um carro importado, né? Quando você for abrir o motor, se tiver que fazer ali cabeçote, trocar a junta, você vai gastar uma fortuna com esse carro. Ainda tem a mão de obra, né, de quem for mexer no seu carro, né? Assim, se tiver que fazer funilaria, por isso que eu comentei que é bom pegar um carro que esteja íntegro, né? Não esteja muito amassado, esteja com a pintura semidecente, porque a funilaria é cara. Assim, eu não sei se eu comentei aqui nesse vídeo, mas pode chegar assim 10.000 reais fácil, então, para pintar o carro, fazer detalhes, né? Então é bom você sempre ter um cuidado redobrado aí, né? E é basicamente isso. Essas foram as dicas aqui, espero que sejam úteis. Essas dicas aqui foram experiências próprias, né? Não cheguei a pegar nada de internet, né? Usar chat GPT, essas coisas, são mais experiência própria mesmo. Espero que ajude aí, né? Esse vídeo aqui também é para testar o meu pop filter, né? E o volume aqui do áudio. Vamos ver se agora fica bom, né? E é isso. Valeu, pessoal.